que acontece? Não confundir, gente, uma regulamentação do controle e assessoria jurídica, que é o que a gente está vendo, com a necessidade de regulamentação do próprio gestor. Tá? Então, o presidente ele vai ter que regulamentar junto, né, com a mesa diretora, que praticamente todos aqui, eu acredito que todos são de Câmara Municipal. Então, é uma proposição que nasce da mesa diretora, e a mesa diretora, então, via resolução, ela regulamenta. Qual que é a diferença da resolução? Vai ser colocado em uma discussão e votação, a aprovação é mais rápida, e com certeza vocês que ainda não regulamentaram vão colocar em regime de urgência. Regulamentado, ok. Depois da regulamentação, até mesmo antes, o controle interno e a assessoria jurídica pode emitir essas instruções, inclusive algumas assessorias, pela estrutura de cargos, já possuem a previsão de instrução normativa, poderiam isoladamente, sem o controle, fazer instruções normativas a serem observadas pelas unidades administrativas, para auxiliar no controle, tá? Mas não para tratar passo a passo do processo de dispensa, que daí teria que ser feito via resolução. Tá? Alguns lugares a gente já viu, é feito ato do presidente, etc. Né? Eu aqui defendo para vocês que o modelo mais adequado é a resolução, porque trata de uma matéria administrativa. Tá? Mas aqueles podem avaliar via assessoria jurídica, órgão interno da assessoria jurídica de vocês, qual é o instrumento mais adequado para a regulamentação. A orientação aqui, como professor, é que seja feito via resolução. As instruções normativas devem ser atualizadas de forma colaborativa, as unidades devem sugerir, então, essas modificações, e é dever de cada responsável, no caso concreto, verificar outros parâmetros, né, trazidos pela Constituição Federal, legislação vigente, entendimento de outros órgãos de controle. Isso aqui é um padrão das instruções normativas, que é uma atividade do controle interno. Então, o papel de controle, e o que agora vai incluir a assessoria jurídica, ele está aqui. Então, para uma gestão funcionar, como é que isso a gente chama o ciclo, né? O ciclo da gestão pública. Planejamento, direção, execução e controle. Então, o ciclo da gestão pública, ele envolve, né, essas 4 atividades. Percebam, os órgãos em geral, eles costumam fazer o quê? Direção e execução, só executam, né, na prática. As câmaras menores, as prefeituras, né, acabam não tendo o ciclo completo da gestão pública. O que a nova lei fez? Ela trouxe esses 2 pontos aqui como obrigatórios, né? O planejamento, então ampliou o planejamento e ampliou o controle. Então agora, com base na nova lei de licitações, a gente terá mais controle, porque o jurídico foi incluído dentro do controle, os agentes foram incluídos na linha de controle, e vai ter mais planejamento, porque vocês vão ter que fazer aquele planejamento anual de contratação. Né? Então, o ideal é que vocês regulamentem esse ano, para começar ano que vem com planejamento anual de contratação. O que vai mudar? Diferente do que na 8666, o que o legislador pensou? Para que não aconteça o gestor chegar um dia na Câmara, olhar assim e falar, poxa vida, como ficaria bonitinho contratar um determinado item, vamos colocar mais um objeto aqui Para que isso não aconteça, para que não se torne uma atividade tão discricionária, o planejamento ele vai ser feito para ser seguido. Tá? Então vai ter que, no decorrer desse ano, junto com a regulamentação, vocês elaborarem um planejamento, para que no ano que vem aquilo que está no planejamento seja contratado. E percebam que se você planejou que você vai contratar, se você fez a efetiva segregação das funções, inclusive reforçando aqui, com base na pergunta da Andrea, né, tirou o controle interno do processo licitatório, porque agora ele é só fiscal, por força da segregação de função. Vocês vão reduzir bastante o risco
de problemas nas contratações públicas. Tá? Políticas públicas, né, deverão dispor de sistema de monitoramento, avaliação e controle. Então, as ações de auditoria e fiscalização analisam as políticas públicas, bem como apontam o correto uso do recurso. Verificação de conformidade e desempenho das políticas. O que acontece? Como aqui vocês estão, maior parte de Câmara, né? O que a Procuradoria geralmente vai fazer e o controle interno vai fazer quando analisarem as contratações, né, os procedimentos de contratação que passam por eles? Vai fazer uma verificação de conformidade. O que é uma verificação de conformidade? Existe um ponto de controle, existe uma determinada previsão normativa que precisa ser observada. Por exemplo, vocês regulamentaram a pesquisa de preço. Lá diz que o orçamento, para ser válido, ele tem que cumprir tais requisitos. O que vai ser uma conformidade? É verificar o que diz a norma, ou aquele parâmetro que precisa ser seguido, verificar se naquele processo ele foi ou não atendido, e se ele não foi atendido, vocês terão um achado, né? Que na auditoria a gente chama de achado de auditoria. Ou seja, vocês identificando um ponto que está não coerente, não em conformidade com a norma, vocês terão que alertar, né? O controle interno, o jurídico terão que alertar o gestor em relação a isso, e o próprio agente de contratação, quando for o caso.